Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre o pessoal do sem anistia, né? Muito engraçado, a esquerda tá gritando muito sem anistia, que não pode ter anistia e coisa e tal. Chegaram a fazer uma charge aqui, ó, olha só, do Vaticano, né? Da fumaça branca do Vaticano escrevendo sem anistia. O que eu não sei se contaram para ele, um dos princípios básicos da Igreja Católica é justamente o perdão, né? Você pode cometer pecados e se perdoar e ser perdoado por esses pecados, né? Ou seja, sem anistia saindo do Vaticano é uma forçação de barra que desrespeita até a própria Igreja Católica, o próprio sentimento cristão, né? Mas não é um fenômeno curioso esse? Eu vou explicar para vocês por que tem tanta gente sem anistia, gritando sem anistia. Na verdade, não é tanta gente assim, é o pessoal da esquerda radical que está se sentindo atingida pelo bolsonarismo, que tem gritado muito isso. Mas o problema deles é justamente que a maioria do povo está do outro lado, né? A gente vai falar aqui também do acordo do Mota com relação à anistia. Ao contrário do que estão vendendo na mídia tradicional, de que enterrou a anistia, acabou a anistia, não vai ter mais anistia, não sei o que lá. O acordo que teve entre o Mota e os líderes dos partidos, na verdade, não é esse. O acordo é que eles vão definir qual vai ser o PL da anistia antes de colocar para votação. Então é isso que o Mota está colocando, que tem que ser definido o PL. O problema é que estavam querendo a urgência de um projeto que ainda não tinha uma redação final desse projeto. Então vamos entender esse caso aqui, porque sim, essa semana passada a gente sofreu uma derrota com a anistia. Eu falei isso em vídeos ontem e reafirmo, sofremos uma derrota, sem dúvida alguma, mas não foi uma derrota tão grande quanto possa parecer assim não, tá? A mídia está querendo vender isso como uma derrota maior do que realmente foi, justamente porque a mídia está nessa gritaria aqui do sem anistia e coisa e tal, mas vamos entender exatamente o que está acontecendo nessa história. Essa notícia foi sugerida por Ministro Cachorro Caramelo, Alfa Romeo quebra com petista dentro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, muita gente pode achar estranho uma charge que é até, né, uma blasfêmia isso daqui, né? Porque o princípio da igreja é justamente o perdão. Todo mundo sabe que o que aconteceu no 8 de janeiro foi um protesto que deu errado, né? Realmente violência nunca é desejável num protesto, mas não foi nada além disso, né? E o pessoal da esquerda, não porque sim anistia, porque tá gritando, tá aqui, ó. O pessoal aqui da Folha de São Paulo tá falando que o Barroso foi aplaudido por brasileiros na Itália e ouviu gritos de sem anistia, não sei o que lá. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem um ou dois esquerdistas lá na Itália gritando sem anistia e o pessoal todo empolgado com isso, né? Aqui, ó, o Josias de Souza falando que é absurda a proposta do Fux de pena menor, escalafobética, que não pode, porque não pode ter anistia. Aí você fica pensando, como é que esse pessoal tá com tanta vontade de lutar contra essas pessoas? Caramba, a Débora Rodrigues é uma cabeleireira. Por que esse pessoal tem esse ódio todo da Débora Rodrigues? Por que eles têm essa coisa toda contra pessoas comuns, né? Porque, veja, de um lado, se você olhar, por exemplo, quando a gente fez os protestos contra a Dilma em 2014, 2015, 2016, coisa e tal, foram protestos que pediam mesmo cadeia para o Lula e para Dilma. A gente queria mesmo cadeia, não, nada de anistia para o Lula, não, tem que ficar na cadeia mesmo e coisa e tal. Mas a gente visava o Lula, né? Essa pessoa, né? O cara que cometeu o crime, né? É lógico que a organização criminosa que ele condenava tinha que ter um monte de gente presa também, mas ninguém estava propondo prender qualquer um que apoiasse o PT e coisa e tal. Eu acho um absurdo as pessoas apoiarem o PT, mas não passou pela nossa cabeça esse tipo de coisa. Por que a esquerda se sente tão, assim, revoltada com os bolsonaristas de forma geral, com o pessoal do 8 de janeiro, que simplesmente, ok, de novo, foi errado, foi um protesto errado, quebraram coisas, não deveriam ter quebrado as coisas. Mas por que eles estão revoltados? Por que eles querem que uma cabeleireira tenha uma pena de 14 anos de cadeia porque escreveu com batom assim? De onde é que vem esse ódio dessas pessoas, né? E a explicação disso não deixa de ter a ver também com o fato de que, bom, a gente também tem ódio do Lula, né? Eu particularmente digo isso abertamente, não tenho problema nenhum de dizer, odeio o Lula. O Lula é um canalha, espero que o Lula morra, uma morte muito dolorosa, mas espero tudo de mal pro Lula mesmo. Agora, o que acontece nesse caso aqui? Por que esse ódio deles é direcionado aos bolsonaristas de forma geral?
Por dois motivos. Primeiro, porque eles sentem essa dor, né? O movimento deles é um movimento de cima para baixo, é um movimento elitista, é um movimento sindicalista, em que o pessoal do topo manda nas pessoas de baixo, que mandam nos outros e coisa e tal. Apoio lá embaixo só tem do pessoal que é pago do movimento mesmo, dos sindicalistas e coisa e tal, e muito pouca gente além disso, né? É lógico que sempre tem um idiota útil ou outro, mas muito pouca gente fora do pessoal que é pago para isso. Ao passo que a direita, eles sabem que é um movimento de baixo para cima, né? O Bolsonaro, não é que ele montou o bolsonarismo, ele foi o cara escolhido pelas pessoas por ser o maior anti-Lula, né? Ou seja, o Bolsonaro tem um histórico de lutar contra o Lula desde muito tempo e foi escolhido para ser esse cara que é a ponta de lança do movimento. Mas o movimento da direita no Brasil, do bolsonarismo no Brasil, é muito mais surgiu de baixo para cima do que de cima para baixo. Até porque, como a esquerda controla todas as instituições do Brasil já há 500 anos, não teria como surgir nada à direita no final das contas, né? Então, daí que esse pessoal tem um certo ódio a mim, a você, a pessoas que estão aqui embaixo. Ao contrário da gente que odeia o Lula, mas não tem, nem se importa tanto com o resto do pessoal deixa pra lá, né? Se botar na cadeia os criminosos principais, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Lula, esses criminosos principais, se eles estiverem na cadeia, eu estou satisfeito. Não precisa prender o petista que fica gritando em jogo de futebol, o mané que está ali na universidade fazendo greve, isso aí deixa pra lá, não faço questão nenhuma disso. Enfim, eles, por outro lado, eles sentem a dor do fato de que o movimento bolsonarista é um movimento de base para cima e para baixo. Então eles querem fazer isso para tentar dinamitar esse tipo de coisa. Eles não percebem que eles só conseguem colher a repulsa desse pessoal, justamente, ainda mais quando você fala em igreja, né? Quando você fala no Vaticano, quando você fala no catolicismo, com a ideia justamente do perdão, né? Justamente eles que foram perdoados lá atrás pelos militares, mas tudo bem, é o que eu falo para vocês, os milicos era tudo de esquerda, cara. Esse pessoal, não sei de que tirou a ideia de que a ditadura militar no Brasil foi de direita. Até hoje eu não consigo entender quem botou na cabeça das pessoas que os milicos era de direita, cara. Eu não sei quem botou isso na cabeça. Todo mundo de esquerda, por isso que fez merda, né? Tipicamente esquerda fazendo merda. E aí esse pessoal tá muito empolgado, por quê? Porque é verdade que eles ganharam uma batalha essa semana, né? Com o Hugo Mota enterrando a urgência do PL da anistia, eles ganharam uma batalha, não tem como negar isso. A gente tem que focar agora em ganhar as próximas batalhas e ganhar essa guerra no final das contas, né? A batalha da urgência foi perdida. Mas se você vê os jornais, eles estão falando como se, não, enterrou o processo da anistia, acabou o processo da anistia. E não foi bem isso que aconteceu, tá? Aqui, ó, o pessoal está colocando aqui no estado de Minas que o acordo do Mota está avançando. O que aconteceu ontem, na verdade, não foi enterrar totalmente o processo da anistia. Mesmo os líderes dos outros partidos aceitaram apoiar o Mota porque ele deu uma alternativa para isso avançar, para a anistia avançar. Aí fala aqui, ó, líder do PL recua e Bolsonaro fica fora do projeto da anistia. O que é uma mentira, porque o PL já previa que o Bolsonaro não seria abraçado. O próprio Bolsonaro falou que não queria entrar nesse PL da anistia porque sabe que isso geraria oposição no Alexandre de Moraes e coisa e tal. Não precisa disso. Então, não tem isso daqui. O que está acontecendo é uma negociação lá. O que foi o argumento do Hugo Mota? Ele disse que o projeto estava indefinido. E, de fato, tem esse problema, tá? Tem um projeto inicial que perdoa todas as pessoas que tenham participado de manifestações em qualquer lugar do território nacional de 30 de outubro de 2022 até a entrada da lei, mas esse não era o PL que estava para ser colocado em urgência, ele já tinha sido alterado. E a verdade é que não estava muito definido qual que seria o projeto que entraria em votação. Então esse foi o problema, né? Então o que aconteceu nessa semana? O pessoal tentou principalmente tirar o fator Bolsonaro da coisa. Porque a verdade é que meramente o fato de ele ter conseguido as assinaturas para o PL da anistia já foi uma vitória enorme para o Bolsonaro, um cara que não tem cargo no governo, não tem poder institucional nenhum, está sendo acusado de um monte de coisa injusta aí, e no entanto ainda conseguiu mobilizar um monte de gente, conseguiu mobilizar os deputados para votarem a favor da anistia. Então assim, já foi uma vitória enorme. Olha só, até o pessoal do 247 aqui fala aqui, ó, não porque o PL da anistia foi inflado por pressão bolsonarista, e agora sofre debandada, dizem líderes do Centrão. Isso aqui é mentira, né? Mas eles reconhecem que foi a pressão do Bolsonaro que andou com o projeto lá no Congresso, né? E é aquele problema que que eu tô falando para vocês, a cada dia que passa, a cada dia que chega mais perto da eleição de 2026, essa pressão bolsonarista vai crescer. Por quê?
Porque só Bolsonaro tem voto no Brasil, meu amigo. A esquerda não tem voto, o centrão não tem voto. Fica o pessoal aí criando elucubrações que não, que tem que ter uma terceira via e não sei o que lá e coisa e tal. Mas na verdade só quem tem voto é o Bolsonaro, meu amigo. Não tem jeito, nem o Lula tem voto mais aqui no Brasil. Então, à medida que for chegando perto de 2026, o Bolsonaro ganha poder, o STF fica mais fraco, consegue menos coisa, então por isso que o Alexandre de Moraes está correndo tanto com esse processo contra o Bolsonaro, né? Então, ou seja, o que aconteceu aqui, na verdade, não foi o abandono da parada, foi justamente um acordo com o Mota. Um acordo que, inclusive, tem o dedo do PL também. O próprio presidente lá, o Sócrates Cavalcantes, falou que o partido tem várias doses de remédio para resolver o impasse. Ou seja, eles estão negociando. O problema que o Hugo Mota colocou é que queremos um texto específico desse PL. E o pessoal do PL, caramba, que ficou confuso, né? Porque PL é o projeto de lei e PL é o Partido Liberal, né? Enfim, o próprio PL, Partido Liberal, aceitou fazer um PL, um projeto de lei mais específico para esse caso da anistia. Então, por exemplo, vai ficar só o dia 8 de janeiro mesmo, e não vai envolver ninguém fora do dia 8 de janeiro. Então, é para garantir que não vai pegar o Bolsonaro. Mas já não ia pegar, o Bolsonaro já tinha falado que não queria ser beneficiado com isso, né? Vai ficar só o pessoal do Rio de Janeiro. E também vai ser só os crimes de atentado atentado violento contra o Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, não sei o que lá, ou seja, os crimes menores de depredação, de dano, aquele negócio do voto do Fux vai ser mantido. O que eles querem é chegar no voto do Fux. Né, um ano e 6 meses de pena, que aí pô, é uma pena razoável, a maior parte já cumpriu e pronto, é liberado todo mundo, né? E o PL, Partido Liberal, tem inclusive um roteiro para pressionar o Mota, ou seja, eles fizeram esse acordo, né, de ajeitar, de botar um texto fixo, um texto específico para isso e botar para votação mais adiante. Então, segundo eles estão dizendo aqui, o Sócrates vai garantir isso porque ele tem algumas doses de remédio, né? Então, vou conversar com o Hugo Mota para sentir o tamanho da enfermidade que ele está passando e vamos aplicar a dose exata para remediar a situação. Nem mais nem menos, né? Ele disse que a obstrução de votações já foi iniciada pelo partido, que tem a maior bancada da Câmara, e isso vai impedir que o governo Lula paute medidas que outras ações, ou seja, o Congresso praticamente para. Vamos ver se eles vão conseguir manter isso, porque, como eu falei para vocês da outra vez, eles botaram aquele negócio, não, que tem que aprovar um projeto de retaliação contra o Trump, coisa e tal. O pessoal ficou todo animado para retaliar o Trump e acabaram quebrando a obstrução, né? Espero que não aconteça isso. Aí ele está falando aqui, ó, que está segurando o pessoal nas redes sociais para pressionar o Hugo Mota, então é para não pressionar o Hugo Mota nas redes sociais por enquanto, e que também está administrando os parlamentares e familiares de presos que querem fazer greve de fome no plenário da Câmara para destravar a votação da anistia. Eu estou segurando isso para o remédio não virar veneno, né? Para não ter essa coisa tão forte lá, mas vamos ver, né? Ou seja, tá vendo aqui a situação. Outra coisa é a emendas de comissão, que hoje é comandada pelo PL e que 70% do valor ficam com o partido que comanda, os outros 30% fica com o partido que comanda, outros 70% são distribuídos pelas outras siglas, né? E já que o Hugo Mota não cumpre acordos com o PL não precisa cumprir acordo com o Hugo Mota também, pode pegar 100% do valor das emendas e coisa e tal. Enfim, vamos ver o que vai acontecer em termos de pressão do PL lá na Câmara para passar a anistia. De novo, lembre-se, isso daqui está avançando, a coisa ficou inevitável. Por quê? Porque, de novo, os petistas, esse pessoal que está chateado pra caramba, que é só extrema esquerda, aparece muito porque tem muita gente da mídia fazendo isso. Mas na prática, em termos de população, a população brasileira em geral não está preocupada com isso, e mais do que isso, com o caso da Débora Rodrigues, com o caso da Débora do Perdeu Mané, eles estão vendo o absurdo que são essas penas. Então não tem essa. O apoio à anistia continua muito grande e por mais que o STF tente fazer jogadelas, tente pressionar, mandar prender, mandar soltar, fazer o que for, no final das contas a coisa vai acontecer no tempo devido isso daí. A única coisa é a correria contra o tempo, que eu falei para vocês. Isso tem que passar antes da condenação do Bolsonaro. Por quê? Depois da condenação do Bolsonaro, que vamos combinar, por mais que seja injusta, é o que o STF vai fazer, vai condenar Bolsonaro, a gente sabe disso, né? Então a questão toda é, depois da condenação do Bolsonaro, eles já planejam liberar todo mundo mesmo, então eles não vão ter problema depois, a gente tem que passar isso antes dessa condenação do Bolsonaro, ou atrasando a condenação do Bolsonaro, ou adiantando o processo no Congresso. Vamos ver como é que vai ser essa corrida, virou uma corrida agora. Vamos ver quem vai ganhar essa corrida.